Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando no livro do profeta Joel. Vamos continuar no capítulo 2. Vamos falar mais um pouco a respeito do que Jesus anunciou. Jesus disse que sobre ele foi falado por todos os profetas que ele deveria sofrer e deveria entrar na sua glória. Então nós vamos entendendo, buscando, lendo em todos os profetas. Estamos agora em Joel. Vamos dar um destaque maior a Joel, porque Joel é citado no Novo Testamento, além do que Jesus falou, reunindo ali uma palavra sobre todos os profetas, também no livro de Atos dos Apóstolos, este texto de Joel é destacado. Então nós agora vamos retomar o texto de Joel e vamos abordar o que é dito sobre isso em Atos capítulo 2. E vamos ver que é exatamente o que Jesus falou. Ele vai falar sobre a necessidade do seu sofrimento e a vitória. Ele vai entrar na sua glória. Então ele vai vencer o diabo, ele vai vencer o mal, ele vai vencer o pecado. Então ele vai sofrer nessa luta contra o mal, vai vencer pelo amor. Amando até o fim, amando até a morte, ele vence. Todos os adversários provam o seu amor para conosco e Deus lhe coroa, Deus lhe dá a vitória, porque ele morreu, porque ele venceu, porque ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Isso nós entendemos na palavra de Deus, nós temos essa revelação do Espírito Santo, é claro, entendemos todos os versículos, toda a palavra, mas agora nós vamos abordar essa promessa de Joel capítulo 2, que nós leremos novamente. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Então aqui Joel está falando de um tempo de tribulação, o dia do Senhor, que não é o fim do mundo, não é o fim dos tempos, mas é um dia de punição. No caso, é um dia em que Deus avisa sobre a punição e dá oportunidade ao povo para o arrependimento. Então, o momento em que crucificam a Jesus é o momento das trevas, é o momento do mal. Jesus morre pelos nossos pecados. Mas quando ele ressuscita, a alegria, a louvor, a esperança, a salvação. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele vence o pecado. Então, está aberto o tempo da salvação para judeus e para gentios. Agora todos são unidos. Como os judeus o rejeitam, ele estende essa salvação pela graça para os gentios. Então o evangelho da graça é o evangelho da entrada do gentio na promessa de Abraão, junto com o judeu, fazendo a paz. A paz entre Israel, os gentios, a paz para a salvação de toda a humanidade. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, neste evangelho, neste amor, todo aquele que nele crê inclui gentio e inclui judeu na promessa de Abraão. E é anunciado, então, tanto a tribulação, o dia do mal, o dia da crucificação, o sofrimento, a humilhação de Jesus, até a sua morte na cruz. Mas agora, um novo dia é anunciado em todos os profetas, a glorificação de Jesus. Então, como que Joel anuncia essa glorificação? A partir do versículo de número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias
derramarei o meu espírito. Então agora se cumpre então a promessa anunciada aqui por Joel, e nós observamos que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E essa é a vontade de Deus revelada desde o princípio. A vontade de Deus é habitar em nós. Nós somos o templo, nós somos criados, a nossa carne foi criada para ser uma casa. Nossa carne, ela é feita do pó da terra, ela é como uma casa, ela é edificada, Deus edificou, Deus formou o homem do pó da terra. Então essa carne aqui que Joel se refere, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A carne já foi criada para ser morada do espírito. Então, quando o espírito vem morar em nós, Deus derrama o espírito, a própria palavra já diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então há uma força, o poder do alto derramado. A promessa de Jesus é batizar, derramar o poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o que está em Joel. Então, quando vem o Espírito Santo de Deus, o meu Espírito aqui que Deus diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, a carne é fortalecida. As mãos têm dons, habilidades restauradas, renovadas, acrescentadas. Os pés caminham na direção do Espírito. Os pés caminham para anunciar o Evangelho da paz. Pés que anunciam as boas novas. Quão formosos são estes pés? São os pés daquele que tem o Espírito Santo. Você tem o seu Espírito que Deus te deu no princípio. Você recebe o fôlego da vida. Deus soprou o fôlego da vida. A cada nascimento nós recebemos este Espírito nosso. E além dele vem o Espírito de Deus habitar neste mesmo corpo, nessa carne, que já foi elaborada para ser morada do Espírito, do nosso Espírito, do Espírito de Deus. A vontade de Deus sempre foi tabernacular em nós, conosco. Nós sermos morada de Deus, nós sermos o templo de Deus. É aqui que Deus realiza a obra, é em cada um de nós, através dos dons do Espírito, da sabedoria, do poder, da visão, do sonho, da profecia, o que está aqui em Joel 2, 28. Então, nossos olhos veem com sabedoria, com discernimento. Nossa boca fala com poder, com conhecimento. É o Espírito Santo quem fala através de nós. Nós recebemos o Espírito. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E nós, então, vamos agir agora de uma outra forma. Temos mais um Espírito. Eu tenho o meu Espírito e o Espírito de Deus habita em mim. Então eu tenho sabedoria, discernimento, visão, revelação, conhecimento, ciência, sabedoria. E o Espírito de Deus vai trabalhando junto comigo. Nós convivemos. O Espírito Santo de Deus convive comigo, conversa, dirige, ensina, fala, dá direção, dá discernimento, profetiza, dá sonho, dá visão, derrama o Espírito. Então nós já ouvimos, entendemos, temos sabedoria espiritual do Espírito de Deus. Nós temos um potencial, quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, nós temos o potencial para saber tudo. O próprio João vai dizer lá na sua epístola que vós tens a unção do Santo e sabeis tudo. Então, realmente, em um momento, eu sei tudo o que Deus quiser me revelar naquele momento, e Ele pode tudo. Ele já me revela o que a pessoa está pensando, Ele me revela o que a pessoa veio fazer, o que a pessoa vai falar. Ele me revela tudo o que Ele quiser. E tem esse potencial. Deus vai fazer como Ele quer. O Espírito de Deus vai fazer como Ele quer. Ele vai dar profecia sobre o tempo que Ele quiser, o assunto que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Os sonhos, vossos velhos terão sonhos. Teremos sonhos à medida que Deus quer falar através de sonhos, que há necessidade, segundo a vontade de Deus. Os vossos jovens terão visões. Deus nos dá visões constantemente. Ele pode nos dar toda a visão, todas as visões que Ele quiser.
Então nós temos esse potencial do Espírito de Deus se movendo em nós. Nós cantamos em revelação. Nossa voz é transformada pela presença do Espírito Santo. A unção para cantar, a unção para pregar, a unção para discernir, a unção para correr, pular, saltar, dançar. Tudo que o Espírito de Deus quiser, Ele nos move. Ele está em nós. Ele move nossa mão, Ele move nossos pés, Ele move nossa cabeça, todo o nosso ser. Então nós temos o nosso espírito que está aqui agindo, falando, pensando, e o Espírito de Deus junto. Porque nós fomos criados dessa forma, com essa condição. Então nessa condição você já tem tranquilidade na obra do Espírito Santo. Desde que a obra do Espírito Santo seja feita na carne. Pela carne. A carne é o templo. O templo somos nós. O templo onde habita Deus. Deus sempre quis habitar em nós. Ele nunca quis que fosse edificado um templo de pedra, um templo que ele fosse habitar. Ele nunca quis habitar. Ele não iria habitar em um templo feito por mãos humanas. Jamais. Ele habita nos céus e habita em nós. Ele quer viver conosco. Ele quer se alegrar conosco. Quer festejar, celebrar. Quer cantar, quer o louvor, quer a verdadeira adoração saindo de dentro de nós, do nosso coração, da nossa mente, com a direção, com a ajuda, com o socorro, com o poder do Espírito Santo. Nos inspira para cantar hinos de louvor, adoração a Deus, a celebrar, a nos alegrar, regozijar no Senhor sempre. Ele nos dirige em vitória, Ele abre portas, Ele nos abençoa, Ele abre a porta onde Ele quiser. Então o Espírito de Deus vai se movendo em nós, vai trabalhando conosco. A vontade de Deus é que a glória do Senhor encha toda a terra como as águas cobrem o mar. Que todos sejam batizados com o Espírito Santo. Que todos sejam cheios do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus revelada lá desde o jardim do Éden. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali já vem a vontade de Deus de estar conosco. Lá ele estava conosco, a vontade dele agora que sejamos batizados com o Espírito Santo, derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. O templo feito por mãos humanas é um local onde não acontece a direção do Espírito Santo. Pessoas de fora, pessoas sem discernimento, pessoas sem fé, pessoas sem amor, assumem cargos, ocupam posições, ficam lá administrando. Aí nós temos o banco onde as pessoas ficam ali assentadas e não participam espiritualmente, não têm vida espiritual, não são espirituais, são totalmente vazios, carnais. Então criam contendas, perseguições. A palavra de Deus em Apocalipse, nós vamos trazer os diversos textos que vão citar sobre este templo material construído pelo homem, que dava tanto problema ali em Jerusalém, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, e ele foi condenado, acusaram de que ele disse que destruiria o templo, em 3 dias reconstruiria, e os judeus não queriam perder os seus cargos, a posição, o sumo sacerdote, aquela posição administrativa, onde eles oprimiam o povo, e com a sua avareza usavam o templo como forma de enriquecer, de oprimir o pobre. Mas lá no Apocalipse, há algo muito mais grave. Diz que essas casas, esses prédios, essas catedrais, esses templos, elas vão se tornar sempre lugar, habitação de demônios. Esses cantos, esses quartos, essas salas administrativas, esses lugares vão ter essa tendência de que pessoas usadas por demônios tomem posse. Vão fazer campanha política, vão usar de outros artifícios de engano, de mentira, para tomar o poder. E vão acabar, no final, tomando posse. É por isso que Jesus anuncia a destruição do templo, é por isso que Apocalipse anuncia a destruição da falsa Jerusalém, edificada pelos homens, com doutrina de homens, de demônios. Então esses homens vão ser possessos por demônios para administrar o templo. Nesse lugar,
material, não há como o Espírito Santo agir com dons, com sabedoria. Há restrições, há cargos, há eleições, campanhas, compra de votos, manipulações, tudo que há no mundo. Então, esse mesmo espírito demoníaco, na qual o mundo jaz no maligno, vem para este lugar e passa a fazer parte ali do esquema da sociedade, social, político, econômico da cidade. Então, pessoas com melhor remuneração ocupam cargos de dirigentes, são presbíteros, são diáconos, dão dízimo, compram, de alguma forma, aquela posição, sem qualquer dom, sem dar fruto, sem ser batizado com o Espírito Santo, não entram naquelas exigências ali do Novo Testamento sobre o líder, sobre o diácono, sobre o presbítero, sobre o bispo. Então são pessoas que ganham mais, que falam mais, que mandam mais, que até mentem mais, que conseguem enganar mais, que ocupam aqueles lugares nesse templo feito por mãos humanas. Então o Espírito vai trabalhar com toda tranquilidade em nós. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É sobre a carne, não é lá no prédio. Não é lá na denominação X, nem na denominação Y. Em nós. Então em nós ele vai falar, ele vai mostrar. Nós vamos saber que é o Espírito Santo. Vai para o bem, vai encaminhar para a justiça, vai encaminhar para o amor ao próximo, vai encaminhar dentro da palavra. Então a vontade de Deus sempre foi, desde Gênesis até Apocalipse, estar conosco, nós habitando com Ele, Ele habitando conosco, nós em comunhão, sendo um. Porque aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele, viremos a Ele e faremos nele morada. Então, as coisas acontecem. Se nós, agora, nós vamos passar para Atos dos Apóstolos, vamos entender isso. Que é verdade, o ministério da igreja, quando ela sai dos judeus, sai de Jerusalém, embora mantenha a ligação total com o Antigo Testamento, com as promessas de Deus, com a salvação, com a lei, com tudo que Deus falou com Moisés, com Abraão, e os gentios vão se unir, vão ser enxertados em Israel, nessa videira, nós vamos estar juntos. Mas para que agora passássemos, após o sofrimento, a morte e a ressurreição, a glorificação de Jesus, para um novo momento em que todos agora podem ser salvos, não só os judeus, mas ser salvos agora com o derramamento do Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo. Então, neste momento tem que ficar muito claro. A palavra de Deus vai mostrar que tem que ficar muito claro que agora é a carne, é o homem e a mulher batizados com o Espírito Santo que vão falar, que vão dirigir, que vão liderar. Deus vai fazer a obra pelo Espírito Santo. Jesus disse, convém que eu vá, se eu for, vou derramar o Espírito, o Consolador estará convosco, ele vai falar por vocês, vocês não vão se preocupar com o que tem que falar, ele vai falar, ele vai dar sabedoria. Ninguém poderá resistir a essa sabedoria. Então tem que ser este movimento, a partir agora da glorificação de Jesus e do derramamento do Espírito Santo que está aqui em Joel, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, desvinculado de uma instituição, de um templo material, de uma denominação com posições de prestígio, de liderança, cargos que se consigam de outra forma que não pelo Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo, pelos dons espirituais. Então, nós vamos ter ali, a partir de Estevão, vamos citar o texto de Estevão, falando sobre o templo, a respeito de que sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo quem disse, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então tem que ter essa liberdade do Espírito em nós. Nós é que somos o templo. É aqui que vai acontecer a obra. Não é lá naquele lugar, não é lá naquela catedral, não é lá naquele prédio. Vai acontecer em nós. Por isso a igreja vai de casa em casa. Eles tinham o templo, eles iam no templo que na verdade é o pátio do templo, são as varandas,
os alpendres, onde eles oram, onde eles pregam, onde eles cantam. Quem entra lá no local sagrado é o sacerdote, é o levita, é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos. O povo fica ali no pátio. Então o Espírito de Deus está movendo ali. Pedro e João subiram para a oração e ali aquele homem coxo de nascença foi curado. Então agora a obra de Deus é feita por homens e mulheres batizados com o Espírito Santo. E já era para ter acabado aquela dependência de um templo institucionalizado. Mas vai haver realmente um desvio de rota e vai se instituir culto, vai se instituir missa, vai se constituir um serviço que vai voltar àquela prática do templo material, como instituição, como o líder. Mas, na verdade, a vontade de Deus é que agora essa liderança seja feita pelo Espírito Santo. Lá em Atos, também no capítulo 2, versículo de número 16, está escrito assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então quem vai avançar na obra são os homens, as mulheres, os filhos, as filhas, os jovens, os velhos, até os servos e as servas cheias do Espírito Santo, que recebam o batismo com o Espírito Santo. Pedro está pregando, explicando o que aconteceu no dia de Pentecostes em Jerusalém, o derramamento do Espírito Santo. É o que foi dito pelo profeta Joel. Então nós encaixamos, como fizemos no início do nosso estudo, a palavra de Joel na profecia da tribulação, do dia do Senhor, da morte de Jesus, do dia do mal. Jesus mesmo havia anunciado: esse é o vosso dia, é o dia do mal. Então ele morre, a treva sobre a terra, a terremoto, a toda aquela sensação de perdição, de estarem condenados, perdidos, rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram o Messias, mas ele vence, ele ressuscita. Então traz a esperança, traz a oportunidade: comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Emanuel, Deus conosco. Então Israel e todos os povos, todos os gentios, todas as nações sabem agora que Deus está conosco, porque Jesus venceu a morte, ressuscitou e derramou o Espírito Santo. Então Pedro está confirmando que Joel estava falando desse dia de Pentecostes, do dia do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito de Deus. Agora a obra só avança com o Espírito Santo. Não é com denominação, não é com o banco, não é com o templo, não é com o cargo, não é com a sociedade, não é com a carne vazia, é com a carne, com o homem, com a mulher, batizados com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.